Para você que acompanha a Carmo Web TV, hoje nós estamos recebendo a visita do prefeito Rafael Freire, da cidade de Alpinópolis. Rafael, mais uma vez, obrigado por estar com a gente aqui na Carmo Web TV. Prazer receber você aqui em Carmo do Rio Claro. Para a gente começar eu não vou chamar de entrevista, mas um bate-papo, né? Eu gostaria que você fizesse um resumo, né? Uma avaliação desses pouco mais de 100 dias do mandato até agora. Zé, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que tenho um pezinho em Carmo, minha família materna, toda ela mora nas Três Barras, meus avós estão lá, meus tios, a minha mãe é de lá. Então tenho um carinho muito grande por Carmo do Rio Claro e é sempre bom falar com vocês. Esses 100 primeiros dias de gestão foi de muito desafio, de muito aprendizado e, sobretudo, de muita superação. Nós, gestores públicos, que assumimos o mandato em janeiro deste ano, a maior parte deles pela primeira vez, como prefeitos, encontramos um desafio que até então acredito que nenhum gestor passou em nosso país. Essa pandemia, ela veio estourar agora, embora ela tenha já feito muitas vítimas, né, no ano que passou, mas nós não tínhamos vivenciado ainda um momento tão dramático, tão triste como esses 100 primeiros dias de 2021. Isso demandou de nós, prefeitos, muito dinamismo, muita coragem para enfrentar esse momento. Nosso plano de governo, de certa forma, ele não pôde ser executado com a rapidez e com a vontade que nós gostaríamos. Eu cito, por exemplo, um dos setores mais afetados pela pandemia, depois da educação, que é o setor esportivo. Nós temos hoje um departamento municipal de esportes muito bem organizado, muito bem estruturado. Nosso secretário de esportes, ele é um ex-atleta profissional, então foi jogador do América Mineiro, já passou por diversos clubes profissionais do país e tem uma experiência muito grande para colocar à disposição do município, uma interação muito boa com a juventude, com essa molecada, e isso está paralisado. Nós temos um projeto que a prefeitura abraçou, que é o projeto Filhos do Vento, e esse projeto ele vem para trazer a juventude, a criança para dentro do esporte, né? Nós atendemos mais de 200 crianças através desse projeto e tivemos que paralisar toda a nossa atividade, né, que estava girando em torno disso. E isso para nós, de certa forma, nos deixa tristes, porque nós gostaríamos de ver a cidade, né, funcionando, né? Gostaríamos de ver esses projetos sendo colocados em prática e caminhando a todo vapor. Mas isso não impediu também que nós mostrássemos trabalho. Obviamente que num ritmo reduzido, né, um ritmo que pudesse acompanhar a dinâmica dessa pandemia, porque esse vírus ele é muito veloz, a propagação dele, e ao mesmo tempo é uma caixinha de surpresa, né? Cada hora ele se comporta de uma maneira. Nós conseguimos fazer com que o governo caminhasse nesses 100 primeiros dias dentro dessas limitações. Nós tivemos várias ações na saúde, na educação, na agricultura, nas estradas rurais, a parte das reformas estruturantes, né, do início de mandato, todo início de mandato, o governante que assume, que quer impor as suas reformas, né, fazer as suas mudanças. Então nós conseguimos colocar isso em prática. E nesses 100 primeiros dias, nós tivemos essa dificuldade de conciliar a vida e a economia. Acho que o maior desafio foi esse. De que maneira nós, gestores públicos, poderíamos cuidar da saúde, cuidar da vida, mas também sem pesar a mão para a economia, para o comércio, que é o segmento mais afetado, né, dessa situação toda. Mas foram dias de muita luta, mas eu acredito que nós estamos vencendo, né? Nós conseguimos frear o avanço dessa doença em Alpinópolis. Acredito que nós vamos falar um pouquinho mais disso à frente, mas em termos de trabalho foi de muito aprendizado.
e de muito resultado. Nós conseguimos, apesar dos obstáculos, entregar um bom resultado para a cidade. Rafael, uma das coisas também, além de dinamismo e coragem, né, é a sensibilidade, que fez com que os gestores públicos fossem, né, tomassem a liderança desse momento, e você teve essa sensibilidade, tanto que hoje você é considerado, né, um dos destaques políticos na região. Então gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Zé, eu fico até honrado, né, pela expressão destaque regional. Nós fizemos aquilo que era o nosso dever, que era a nossa obrigação. Eu tive comigo desde o início dessa pandemia, isso quando eu ainda era vereador, que esse vírus nós não poderíamos subestimá-lo. Eu acho que o erro de alguns gestores públicos, de algumas lideranças políticas, foi subestimar a força desse vírus. E nós tivemos humildade em Alpinópolis para não querer inventar a roda. Nós tivemos a humildade para reconhecer que esse vírus, ele impactou o mundo não deu conta dele, e que o caminho para sairmos de forma mais rápida dessa situação seria a vacina para todos. Enquanto isso não chegasse, enquanto esse momento não chega, nós teríamos que respeitar a ciência, ouvir os especialistas, os epidemiologistas, os sanitaristas, os médicos, e diante disso, com muito pé no chão, com muita humildade, enfrentar esse momento. Então nós fizemos isso em Alpinópolis, nós defendemos a ciência, eu fiz uma escolha pela vida, porque a economia você recupera, a vida não, e não existe economia sem vida. Então nós tínhamos isso muito claro para o nosso governo desde o início, e foi onde nós fomos para a linha de frente. O prefeito foi para a linha de frente, caminhou junto da equipe de saúde do município, do nosso hospital. Nós fizemos um trabalho integrado do Comitê Municipal de Enfrentamento à Pandemia com o comércio local, trouxemos a Cialp, que é a associação que representa o comércio de Alpinópolis, para dentro do comitê, trouxemos a Polícia Militar, os médicos do município, trabalhadores de laboratórios de análises clínicas, representantes do nosso hospital, do Departamento de Saúde, e montamos um comitê técnico. Deixamos de lado aquela característica de um comitê político para se tornar um comitê da sociedade civil organizada. E dali, com muito diálogo, com muita paciência, nós soubemos enfrentar essa tempestade, dialogar com os setores que estavam envolvidos, principalmente o segmento do comércio, e dar a resposta devida a essa crise para a população e para a saúde pública local. Hoje, Alpinópolis, antes de vir para cá, eu havia feito contato com a nossa vigilância sanitária, nós registramos apenas 2 casos novos positivos. Nós tivemos, na última sexta, 1 caso novo positivo. E isso depois da Semana Santa, que a preocupação era de que os casos voltassem a subir, né? Mas nós adotamos medidas que são medidas recomendadas, não foi invenção minha, não fui eu que criei essa receita, isso é o que a ciência fala. Adotamos o lockdown por 2 finais de semana seguidos em Alpinópolis, começamos na sexta e fomos até segunda-feira, e isso mostra que o lockdown, quando bem feito, funciona. O resultado está aí em Alpinópolis. Ontem nós vimos o deputado Raul Belém, que é um dos líderes do governador Romeu Zema na Assembleia, citando Alpinópolis como exemplo do enfrentamento a essa pandemia. Para Minas Gerais, é uma cidade de 20 mil habitantes e que tem tido esse papel, né, de mostrar que dá para a gente fazer diferente, que dá para a gente superar esses obstáculos, mas é preciso muito pé no chão, muita humildade e muita sensatez para tomar as decisões corretas na hora certa. Prefeito, depois de 1 mês, né, da onda roxa, no próximo sábado, dia 17, a nossa região volta para a onda vermelha, né, volta a ter o comércio liberado, claro que com restrições. Né, como que o senhor avalia esses 30 dias de onda roxa e, principalmente, qual vai ser a conduta de Alpinópolis nessa primeira retomada depois
desses desafios superados? Ô Zé, essa onda roxa, ela foi uma imposição do Estado. Minas Consciente, ele é um plano de orientação, com exceção dessa onda roxa, que foi uma imposição. Então não havia escolha para os prefeitos, ou você aderia ou aderia. Aqueles prefeitos que desobedeceram isso, sofreram as sanções legais, estão se explicando na justiça. Alpinópolis teve cautela diante dessa situação, até porque nós entendemos que o Minas Consciente foi elaborado por um comitê técnico, não um comitê político. E não é que isso não significa que nós concordamos com tudo, que nós acreditamos que é 100% eficiente, ele tem suas falhas, mas para aquele momento, para aquela ocasião, essas medidas mais restritivas eram necessárias. E eu fui o único prefeito da nossa região que teve coragem de vir a público e defender o lockdown. E quando o governador Romeu Zema decretou a onda roxa, eu fui ao rádio e disse que só a onda roxa não resolveria o problema de Minas Gerais. Para te falar a verdade, Zé, o país deveria ter passado por um lockdown. Se nós tivéssemos feito isso, muitas vidas teriam sido poupadas. Nós perdemos tempo demais com brigas desnecessárias. Perdemos tempo demais com discussões que não tinham embasamento científico, não tinham embasamento técnico, que era na base do achismo, do que eu penso que dá certo, do que eu acho que vai dar certo, e negamos muito a ciência. E quando eu falo negamos, eu digo o país, né, como um todo. E esse vírus, ele é muito democrático. Ele leva qualquer um. Ele não escolhe quem levar, ele simplesmente leva. Ele leva o rico, ele leva o pobre. Então, ele veio, eu acho, inclusive, para botar no coração desses governantes um pouco mais de humildade, né? Porque o político tem disso, de achar que é o todo-poderoso. E essa pandemia, se não ensinou isso para nós, nós sofreremos ainda mais. Se não deixou isso como lição, nós sofreremos ainda mais, porque a ciência diz que novas pandemias poderão surgir, né, diante da situação da humanidade. E quando eu vejo Minas Gerais adotando a onda roxa, quando eu vejo o governador decretando a onda roxa, diante de um momento crítico, caótico, com UTIs saturadas, nem leitos de enfermaria tinham disponíveis. Alpinópolis, nós passamos um apuro numa segunda-feira com 5 pacientes em estado gravíssimo, dependendo de leito de UTI, não tinha para onde socorrer esses pacientes, mas graças a Deus, ao nosso empenho, ao empenho do nosso hospital, da nossa diretora de saúde, nós conseguimos transferir todos os nossos pacientes e garantir a assistência médica hospitalar a eles. Mas, infelizmente, outros municípios não tiveram a mesma sorte. A gente acompanhou no jornal relatos de pessoas no país morrendo na fila, né, aguardando vaga de uma UTI. Graças a Deus, isso não foi o problema de Alpinópolis, mas a todo momento isso batia a nossa porta. E se acontecer? Porque poderia acontecer. E a gente carregar, não vou dizer uma culpa, mas esse sentimento de que você viu alguém que é próximo a você, que é ali o seu conterrâneo, morrer no seu hospital porque não tinha vaga em UTIs. E a população subestimou muito esse vírus também. Eu disse que a nossa desobediência nos trouxe ao caos, e somente a nossa obediência irá nos tirar dele. A partir do momento que a população assumir para si essa responsabilidade que é dela, e entender a gravidade do momento, nós vamos conseguir controlar, não eliminar esse vírus aqui do nosso país. E essa medida restritiva adotada em Minas, ela surtiu efeito, mas eu acredito que ela surtiria um efeito maior
se tivesse existido o lockdown no estado. E da forma como foi dividida o que é e o que não é serviço essencial, gera muito debate, gera muita polêmica, porque de repente um supermercado que recebe mais pessoas, ele estava funcionando, e aquela lojinha que tem 2 funcionários que trabalham ali estava de portas fechadas. Às vezes a gente via filas e mais filas na porta de um banco, de uma casa lotérica, e você via uma manicure, por exemplo, que já trabalha de máscara, muitas de luvas, é um atendimento individualizado, impedida de realizar o seu trabalho. Tem explicação para isso, eu acredito, né? E eu sou muito curioso, então fui estudar. A ciência fala que há alguns estudos científicos que comprovam que esses serviços, né, podem e esse não funcionar, mas abre brecha para essa discussão. Então, como eu disse, eu acredito que foi uma medida acertada, porém precisava de alguns ajustes. E não dá para você fazer lockdown também sem o Estado prover, né? Sem o Estado prover aquelas pessoas que estão em casa sem trabalhar. Em Alpinópolis, nós tivemos o cuidado de fazer o lockdown no final de semana, que é onde também causa muita aglomeração. As pessoas estão à toa, vão para a roça, para sítio, para rancho, ficam em casa, então estão ali à toa, não estão trabalhando, vão fazer um churrasco, uma confraternização e acabam se aglomerando. Nós tivemos esse cuidado de fazer no final de semana, que o prejuízo seria menor do que fazer numa semana toda, e antecipar essas medidas antes do feriado da Semana Santa, porque o objetivo nosso é fazer com que a curva achatasse na Semana Santa para frente. E está aí, nós conseguimos esse resultado. Prefeito, a gente ainda não sabe quando, mas é o nosso desejo maior que essa pandemia passe logo, e ela passando, Alpinópolis já tem um plano de retomada, já tem um plano de desenvolvimento. Como que vai funcionar pós-pandemia em Alpinópolis? Sim, a prefeitura ela já vem fazendo um trabalho junto do comércio local de incentivo e valorização dos produtos que são comercializados dentro do nosso município. Nós temos um comércio muito forte, muito dinâmico, um comércio que arrasta compradores da região. E isso, de certa forma, faz com que Alpinópolis tenha condições de superar essa pandemia no menor tempo possível. Para isso, nós estamos investindo em ações pontuais, né, de divulgação dos nossos produtos, de incentivar a população a comprar do comércio local, de chamar esses comerciantes para um diálogo, de que forma a prefeitura pode ser parceira. De primeira mão, estou falando aqui para você, ontem eu fiz uma reunião com o diretor do SEBRAE, o diretor regional do SEBRAE, e nós estamos levando para Alpinópolis a Sala Mineira do Empreendedorismo. Então nós vamos instalar uma sala do SEBRAE em Alpinópolis, teremos condições de formatar um plano de desenvolvimento municipal para Alpinópolis, catalogar todas as nossas empresas, produtos e serviços. Vamos oferecer ao empreendedor alpinopolense cursos de capacitação, de formação, de qualificação, para que eles tenham condições de trabalhar nesse pós-crise, nesse pós-pandemia. Nós estamos investindo também na educação do município, porque eu acredito que toda mudança social, toda transformação social começa e acontece na educação. Então, nós, já na pandemia, nós trocamos todo o material didático da rede pública municipal de ensino de Alpinópolis. Nós adquirimos livros, apostilas que aproximam e muito, se não até melhor, do que o material usado em escolas particulares, por exemplo. Nós criamos uma plataforma própria dessa editora que é responsável por esse material didático. Essa plataforma chama Iônica, para que os nossos alunos da rede municipal de ensino consigam ter aula em tempo real, assim como já é feito nas escolas particulares, mesmo de forma remota. Toda a biblioteca estará disponibilizada de forma virtual, os livros digitalizados, no alcance desses alunos. A plataforma ela é interativa,
os pais poderão acessá-la, interagir com os professores, com o departamento de educação, e os professores terão um acesso mais facilitado a esses alunos. Então, é um dos investimentos também que nós estamos fazendo, né, para valorizar a educação pública de qualidade, recuperar esse tempo perdido, porque no ano anterior os alunos fizeram esse acompanhamento com o PET, né, que era o estudo tutorado do governo de Minas Gerais, e nós percebemos que isso foi muito deficitário, né, deixou a desejar. O aprendizado não foi como deveria ser. Vamos formatar uma avaliação integrada da rede municipal de ensino, que proporcionará ao Departamento de Educação avaliar de forma individualizada a dificuldade de cada aluno. Então, isso trará, de certa forma, um conhecimento mais aprofundado, né, de como foi essas aulas remotas nesse período e de como será daqui para frente, o que o município precisa fazer para levar a educação, levar o conhecimento até essas crianças, até esses adolescentes. Então, esse é um dos primeiros pontos, o desenvolvimento econômico e a educação, que são dois setores que foram muito atingidos. Nós temos uma preocupação também com a saúde, né, a saúde pública e, de modo especial, a saúde mental da nossa população. Todos nós estamos trabalhando no limite. Depois de um ano de muitas mortes, de muitas restrições, isso mexe com o emocional, mexe com o psicológico, né, do ser humano. E isso demandará do município um investimento na saúde mental, a gente fazer um acompanhamento, um trabalho, né, junto com os nossos psicólogos, nossos psiquiatras. Nós já começamos, inclusive, esse trabalho junto à APAE do município. Os alunos da APAE já estavam sentindo o reflexo dessa pandemia, então o município disponibilizou um psicólogo para fazer esse acompanhamento. E nós temos planejamentos para a agricultura, nós vamos investir muito na agricultura familiar. Alpinópolis, que é um município agrícola, que é um município rural, o agronegócio tem presença, né, dentro do nosso município. Então, nós já estamos conversando com a cooperativa de crédito do município, o departamento de agricultura já está fazendo um trabalho alinhado com esses produtores rurais que querem investir na agricultura familiar. Nós temos o programa de aquisição de alimentos, que é o PAA, que já está funcionando no município. Dentro do social, nós estamos desenvolvendo a coleta seletiva do lixo em Alpinópolis e o cartão social, que a pessoa poderá trocar o seu lixo, né, por um cartão social que lhe dará condições de fazer compras no comércio local, né, com esse cartão. Então, é mais dinheiro que, através do lixo, do projeto do município da coleta seletiva, nós injetaremos diretamente no comércio local. É uma forma que nós encontramos de unir o útil ao agradável e fazer com que o dinheiro fomente o comércio, fomente a economia local e, ao mesmo tempo, cuidando do meio ambiente. Nós temos também o projeto Jovem Aprendiz, que é uma forma que nós estamos encontrando, né, de dar oportunidade a esses jovens que estão em busca do primeiro emprego, que estão em busca de uma oportunidade de trabalho. Isso já está sendo trabalhado pelo nosso Departamento de Ação Social e muito em breve nós vamos colocar isso em prática. E tem outros projetos que a médio e longo prazo nós vamos executar. Tem a questão da Copasa, que é mais recente. Eu anunciei a instauração do procedimento administrativo, né, que vai apurar possíveis irregularidades na contratação. Nós encontramos uma falha, não foi feita a licitação pública dessa contratação. Então, isso, de certa forma, trará uma tranquilidade à população quando da apuração final dessa questão. E entre outras demandas, que se eu for falar aqui, nós vamos ficar o resto do dia aí. Eu só sei que nós estamos prontos para a batalha e vamos sair mais fortes do que entramos nessa pandemia. Prefeito, para a gente finalizar, desde já nós agradecemos a sua disponibilidade em estar aqui com a Camo Web TV. 2022 está chegando, eleições, o senhor já se coloca como destaque regional, né? O senhor é pré-candidato a deputado? Zé, não sou pré-candidato, não neste momento. Meu compromisso é com Alpinópolis
eu fui eleito para representar o meu povo, para promover as mudanças que o meu município precisa. A política ela é igual nuvem. A nuvem, cada hora está de um jeito. Mas o meu foco é contribuir com o desenvolvimento de Alpinópolis, com as mudanças que Alpinópolis precisa e que o nosso povo espera. Eu fico muito honrado, muito grato do meu nome ser cogitado na região. A gente tem visto alguma movimentação nesse sentido, mas o meu compromisso é com Alpinópolis. E eu tenho certeza que nós temos muito trabalho pela frente e que nesses próximos anos Alpinópolis respirará um desenvolvimento nunca visto na nossa cidade. Nós temos condições de fazer isso, estamos prontos para fazer isso. E eu tenho uma equipe muito boa ao meu lado, um vice muito atuante. O Léo do Posto tem sido um parceiro mesmo, tem trabalhado muito, e Alpinópolis hoje tem a oportunidade de dizer que está sendo conduzida por 2 gestores, por 2 pessoas que entendem de administração, que sabem compreender o momento, a realidade, que se coloca no lugar do outro e que se doa à causa de Alpinópolis. Esse é o meu objetivo, essa é a minha missão.